Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é bastante sério e bastante delicado. Baixar ou usar ISOs modificadas do Windows, isso é pirataria? Será que é? Será que é errado? É certo? É perigoso? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje e já quero deixar bem claro aqui, tá? Eu vou dar aqui a visão dentro da lei, dentro daquilo que está no contrato da Microsoft, né, dentro da questão também de segurança e assim, e a minha opinião, entendeu? Não estou aqui ditando regra para ninguém, julgando ninguém, nem nada disso. Eu só quero passar para vocês a informação correta para que você, né, decidindo fazer uso disso ou não, faça mais com consciência se é certo ou errado. Né? Mas assim, é por sua conta e risco, é você que decide. Eu não estou aqui querendo determinar o que você faz ou deixa de fazer, tá bom? Só para esclarecer aqui, para o pessoal não ficar falando coisinha, é um vídeo bem técnico, com informações técnicas, para aqueles que gostam de aprender o certo, né, e gostam de entender como que funcionam as coisas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu fiz até um esboço aqui para eu não esquecer de falar nada com vocês. Questões legais, né? É certo? Tá na lei? É legal ou ilegal? Violação de direitos autorais. O Windows, se é que você não sabe disso, ele é um software proprietário da Microsoft. Ele pertence à Microsoft. Eu vou até mostrar para vocês no termos de licença de software da Microsoft, que é aquele termo de contrato que aparece quando a gente instala o Windows, ele aparece um termo lá, que a maioria das pessoas não lê, mas para poder instalar tem que aceitar aqueles termos. É como se você estivesse assinando ali, concordando com aquilo que a Microsoft é um contrato, entendeu? E como todo contrato, por exemplo, se você quebrar a tua parte no contrato, você está errado. E se a Microsoft quebrar parte dela no contrato, ela está errada, entendeu? É assim que funciona na lei. Então, é um produto da Microsoft, modificar a ISO, né, sem autorização infringe, com certeza, os termos de uso de direitos autorais da empresa, tá? Porque está ligado a essa questão de direitos autorais, porque é um produto dela. Então, automaticamente, é como se você, vamos supor, se você criasse um programa, você iria gostar que alguém pegasse o teu programa sem a sua autorização, modificasse ele e distribuísse na internet? Com certeza você não iria gostar, porque tal pessoa estaria infringindo os direitos autorais, porque você é o criador do programa. Você entendeu como que funciona? É como se alguém pegasse uma coisa que é sua, modificasse, toma aí, ó, e distribuísse. Óbvio que ninguém iria gostar. Vamos entender o que é pirataria de software, tá? Distribuir ou instalar versões modificadas sem licença válida é considerado pirataria. Aí vamos lá, o que é licença válida? Que às vezes a pessoa pensa assim, até tem vídeos na internet, como saber se seu Windows está ativado, né? Como saber se o seu Windows é legal. Aí a pessoa vai lá e mostra lá aquela informação que o Windows está ativado. Aquilo lá não passa essa informação. O Windows ativado não quer dizer que o Windows ele é legalizado. E está tudo direitinho, tá? Porque ativar o Windows até um cracker ativa. Você há de convir comigo, né? O que é para a Microsoft uma licença aí totalmente válida, né? Totalmente legal. É a licença que ela é comprada de forma legal, uma licença original, uma licença oficial e comprada também por meios legais. E por que eu estou frisando isso aqui para vocês? Porque você conhece hoje aí, né, através até mesmo dos seus YouTubes preferidos aí na internet, muitos têm parceria com essas lojas, esses sites lá de fora que vendem licenças do Windows baratinhas. Essas licenças não são legais. Essas licenças são ilegais. Como assim, Leonardo? Mas ela ativou meu Windows? Eu sei, e vai ativar. Como eu falei para vocês anteriormente, o Windows ativado não quer dizer que ele é legalizado. Entende? Que está tudo legal ali, tudo oficializado ali, direitinho. Não, tem diferenças, né? Porque alguém pode sim pegar, por exemplo, uma licença roubada, né? Vamos supor, roubou uma licença, essa licença é original, uma pessoa roubou.
e ela ativa na máquina dela. O Windows é legal? Não, porque foi conseguido de forma ilegal. Não sei se está dando para você entender. E esses sites que vendem essas licenças baratinhas, né? Enfim, não dá para acreditar nisso aí, né, pessoal? Não existe almoço grátis. Como é que pode um produto que é comercializado pela dona do produto, um valor, ser vendido tão barato a preço de banana na internet? Não tem, só acredita quem quer realmente, né? Então essas licenças, aí de repente você me pergunta a origem dessas licenças. Assim, é, existem casos de licenças roubadas, extraviadas de empresa, porque as empresas compram essas licenças em lote, às vezes são licenças roubadas, extraviadas, entendeu? E fora outras trambicagens que o pessoal faz aí, como, por exemplo, vender licença que não é para ser vendido separadamente, né? São licenças que são criadas e termo de contrato da Microsoft para ser vendido junto com a máquina. Aquela licença que você, quando você compra o computador, já vem o Windows ali, que geralmente é o Home ou Home Single Language. Então, aquele computador, aquela licença ali, ela foi em um contrato da Microsoft com a empresa que fabricou o computador. Eles acertaram o quê? Não, tô te vendendo, comercializando essa licença, mas você só pode vender junto com a máquina. Então, e o consumidor final, né, você, no caso, quando vai lá, você não está comprando só a máquina, você compra a licença também de certa forma, porque o preço está embutido, entende? Então, aí esse tipo de licença não pode ser vendido separadamente. Tem todo um acordo e os camaradas fazem isso, né? Fora outras coisas, entendeu? Então, desconto tem, porque o que acontece? Quando uma pessoa está vendendo uma licença ou um produto qualquer, né, que não é dele, então ele comprou esse produto para poder revender. Automaticamente ele tem que comprar por um preço menor para ele poder conseguir vender por um preço competitivo no mercado e ele ganhar lucro com isso. Entende? Agora você imagina, por quanto então a Microsoft, porque tem licença aí do Windows a 100 reais, por quanto o cara comprou? A Microsoft vendeu essa licença para ele por 70 reais? Você acredita realmente nisso? Não existe isso, tá? Então, essas licenças, apesar de ativar o Windows, e aqui vai uma informação importante, tá? O usuário doméstico, se comprar essas licenças baratinhas, vai ativar o Windows e de repente ele nunca vai ter problema, porque o Windows vai ficar lá ativado, apesar de ser pirata, porque está com uma licença ilegal, mas vai ficar ativado, não vai ter problema nenhum com a Microsoft, que é diferente no caso de empresa. A empresa, quando faz isso, meu querido, esquece, a empresa sofre auditoria da Microsoft. Sofrendo auditoria, a multa é gigantesca. Então tem que ficar muito ligado nisso, porque esses sites aí que vendem licenças baratinhas estão se espalhando ao montão, né? E fazendo parcerias com canais grandes, sites grandes, e o pessoal está fazendo, porque é importante para a turma é dinheiro. Infelizmente, tá? É essa a minha visão. Você tem todo o direito de discordar, mas é que eu entendo dentro da lei. Agora, vamos lá. Outras questões aqui. Então, pirataria de software. Distribuir ou instalar versões modificadas sem licença válida. Aqui vai uma. Olha, o camarada pegar a ISO do Windows, que não é dele, é um produto da Microsoft, modificar essa ISO e distribuir na internet, já é errado e é considerado pirataria. Então, todo mundo que baixar essa ISO modificada está colocando o Windows pirata no computador. Independente se vai ativar ou se não vai ativar, tá? Agora, o cúmulo do absurdo é que tem picaretas que, além de modificar essas ISOs e distribuir na internet, ele pega e vende essas ISOs, né? Ele distribui vendendo. Então a pessoa tem que comprar. É como se ele estivesse pegando um produto que é da Microsoft e vendendo esse produto, como se fosse dele, modificado. Totalmente errado, totalmente pirata, tá? Só para você entender. E isso aí é considerado pirataria, sim, o que pode levar a multas ou processos judiciais, especialmente em ambientes corporativos. É aquilo que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês. Outro perigo da questão de ISO modificadas é a questão de segurança que eu venho sempre falando aqui no canal. Você sabe que o meu canal também é voltado para a área de segurança digital e não tem como ficar completamente, sabe, neutro sobre esse assunto. Meus queridos, uma ISO modificada ela pode conter malwares, vírus,
entendeu? Que vão prejudicar o teu computador, muitas vezes vão dar acesso a um cybercriminoso para poder estar aí, né, um backdoor para ele poder acessar a tua máquina e estar vendo outras coisas, roubando outras coisas, instalando coisas na tua máquina, outros vírus. Tem vírus que instala outros vírus. Se o teu computador, por exemplo, está numa rede de computadores, tem um malware chamado worm. Esse worm quer dizer, em inglês, é um termo em inglês, quer dizer verme. Por quê? Porque ele se espalha. Então, uma máquina infectada, se ela tiver junto com outras máquinas, através daquela máquina infectada com worm, ele pode infectar todas as máquinas que estão na mesma rede. Olha que coisa grave. E o pessoal faz isso aí, ó, com a maior tranquilidade, pessoal. Entendeu? E obviamente que muita gente já se deu mal com isso, tá? Muita gente já teve máquina infectada e tudo mais. E agora, o que falar das modificações que são feitas para trazer mais performance e desempenho no Windows? Outra balela, outro discurso fracassado e falido, tá? Porque na verdade os camaradas eles vão loucamente tirando serviços do Windows que eles acham que está pesando a máquina, vai tirando, vai capando o Windows de tudo quanto é maneira, sem saber, porque não conhece o Windows a fundo, sem saber que tecnicamente muitos serviços do Windows esse serviço, por exemplo, que o cara tirou, está interligado a um outro tipo de serviço, a outra função do Windows. E automaticamente fazendo isso, ele está capando o sistema. Ele está, na verdade, colocando o Windows numa situação de instabilidade e não de estabilidade, entendeu? O teu Windows ele não vai melhorar, ele vai ficar pior. Porque aquele serviço ali era fundamental para outros serviços importantes no teu computador. E a pessoa sai simplesmente tirando tudinho. Alguns ainda vão além, né? Porque a gente vê muitos relatos na internet, algumas pessoas, por exemplo, tiram o Windows Update. Como é que é isso? Vai atualizar como? Pelo umbigo? Não dá, né, gente? O Windows sem atualização de segurança é um Windows vulnerável. Então é simplesmente isso. Aí tira o Windows Defender. Aí muitos também tiram o Microsoft Defender, que é o antivírus nativo do Windows, que já vem nele, tira também. Vale entender uma coisa, que quando a pessoa, o usuário leigo, ele pega, né, tanto é que boa parte das pessoas hoje que utilizam Windows, elas não instalam antivírus. Às vezes a pessoa não tem nem noção disso. O usuário, a gente tem que entender que a maior parte das pessoas que utilizam Windows não são avançados. Então o que acontece? A pessoa não utiliza, ela não instala o antivírus, mas ela está protegida porque quando ela instalou o Windows ali, por vias oficiais, o Microsoft Defender já está ali, está protegendo ela, entendeu? Então essas pessoas, por exemplo, baixando uma ISO modificada dessa, sem o Microsoft Defender, o computador da pessoa vai ficar sem antivírus, porque ela mesma vai ter aquela coisa de instalar um antivírus. Você está conseguindo entender? Então é complicado isso, gente. Sem contar que é totalmente fora da lei, né? Fora da caixinha, tá? Aí, por exemplo, botei aqui até um parágrafo aqui, problemas técnicos, incompatibilidade com aplicativos, né, softwares essenciais podem não funcionar corretamente em sistemas modificados, desempenho instável, né? Essas ISOs podem não ser otimizadas para o seu hardware, causando lentidão e travamentos, sem suporte técnico, enfim, é o pior dos mundos. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para você, não obtenha ISOs modificadas na internet. O sistema operacional Windows ele foi projetado para trabalhar daquela forma ali. Aí a pessoa fica atrás sabe, de coisas mágicas que vão trazer melhor performance, mais FPS para jogo e não sei mais o que. Aí ela pensa que pelo simples fato dela tirar serviços, que a maior parte deles, se você não usa, está lá parado, entendeu? E quando está em execução, consumindo baixíssimo consumo da máquina, né? Aí a pessoa às vezes pensa que, por exemplo, mas as coisas que a gente vai fazer vai dar um up muito grande. Praticamente em máquinas mais avançadas, imperceptível. De repente, máquina bem fraca, bem ali limitada,
pode ser que tenha alguma coisa assim, mas em máquinas medianas para mais fortes, você não vai perceber absolutamente nada. E a pessoa fica atrás dessas coisas, entendeu? E muitas coisas que são tiradas e removidas da ISO, na verdade, vai proporcionar a você não um Windows melhor, mas sim um Windows pior, com mais lento, apesar que de repente você, porque tem gente que gosta de entrar no gerenciador de tarefas e ver lá o menor número de processos possíveis. Por quê? Obviamente, os caras entram, tiram a cacetada de serviços, os processos vão ser menores, mas a pessoa não sabe que esses serviços que foram tirados quebraram o sistema por completo. É basicamente isso aí. Agora, pessoal, essas modificações que você muitas vezes faz, negócio de layout, GIFs animados, papel de fundo da área de trabalho e tal, que estão disponíveis, tem aplicativos aí disponíveis na própria Microsoft Store. Isso aí não é considerado ilegal, tá? Isso aí pode ser feito, entendeu? O que é considerado ilegal é quando se modifica essa ISO, o produto, né? Modificou o produto. A gente vai ver no licenciamento daqui a pouquinho, entendeu? E principalmente, mais ainda, quando a pessoa modifica e distribui na internet. É crime, é pirataria. Eu estou falando que é crime porque pirataria, ao contrário do que muitos acham, pirataria, sim, aqui no nosso país, é considerado crime. Mais um pouco aqui do que é permitido legalmente, tá? Scripts de automação e ajustes. Por exemplo, usar o PowerShell, CMD ou outros scripts para configurar o sistema, desinstalar aplicativos, ajustar a privacidade, otimizar desempenho ou personalizar a interface aí, né, a interface aí, é totalmente permitido para uso pessoal ou corporativo, tá, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que você faz depois que já está o sistema aí instalado, né? Tudo direitinho. Ó, ferramentas oficiais. A própria Microsoft oferece suporte a scripts como setup, né, setupcomplete.cmd, né, tem um outro também aqui. Tem alguns scripts que são próprios da Microsoft, tem até no site da Microsoft, para automações pós-instalação em ambientes corporativos ou OEMs, né, ou nos fabricantes. Então, isso aqui são ambientes legais que pode ser feito, entendeu? Administração também de sistema. Empresas e técnicos usam scripts para padronizar configurações, instalar software e aplicar políticas. E isso é prática comum e legal, né, pela própria Microsoft. Obviamente, uma empresa com diversos computadores, o camarada, né, o administrador de TI, ele tem que ter essa possibilidade, até mesmo para instalar o Windows. A instalação, por exemplo, ativar o Windows no caso, né? Para ativar o Windows, por exemplo, via KMS, num ambiente corporativo, é completamente normal essa prática, entende? Por quê? Porque a empresa ela compra lá, sei lá, 100 licenças. Aí o que acontece? A Microsoft ou autoriza o servidor KMS da própria empresa ou libera um servidor autorizado dela mesma, né? Um servidor dela mesma, para que a pessoa, para que o administrador de TI, ele possa instalar, ativar todas as máquinas de forma mais fácil, entendeu? Sem ter que estar ativando uma por uma via o KMS. Então, é uma coisa válida. Agora, a ativação do Windows via KMS para o usuário doméstico, né, usuário comum, é totalmente errado. Até porque esses procedimentos são ensinados na internet para ativar o Windows pelo CMD via KMS, na verdade, não utilizam servidores autorizados pela Microsoft. São servidores KMS piratas. E aí é muito perigoso. Agora, tem que ficar ligado também nesses scripts, tá? Que muita gente distribui script alegando que é oficial da Microsoft, mas na verdade são scripts adulterados. Um script ele pode, por exemplo, burlar a questão aí de licenciamento do Windows, entendeu? Para a pessoa poder conseguir ali ativar o Windows. Então, isso aí é errado. Leonardo, distribui ISOs modificadas, mesmo que sejam assim ISOs otimizadas e melhoradas, também é pirataria? Também. Qualquer modificação que você faz na ISO e distribui na internet é considerado como pirataria. E quem pega uma ISO dessa e instala, está instalando um Windows pirata no seu computador. Eu coloquei aqui alguns aspectos aqui no meu roteiro aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Distribui ISOs modificadas publicamente, mesmo que sejam otimizadas ou melhoradas, tá? É pirataria. Incluir ativadores ilegais ou remover mecanismo de validação de licença, também é pirataria ilegal.
usar chaves genéricas, aí lembra que eu falei para vocês dos sites aí, né? Aí entra também aqui, ou roubadas, né? Chaves genéricas ou roubadas para ativar o sistema. Também é pirataria e ilegal. Vender ou compartilhar versões modificadas sem autorização da Microsoft. O que a turma anda fazendo ultimamente aí, né? Pega a ISO, modifica, bota o nome lá, Windows Gamer Optimization e não sei mais o que e tal, e vende isso aí na internet. É duplamente errado, é pirataria também. E para você que quer ver o termo de licença de contrato da Microsoft, é simples. Ó. Você vai vir aqui no teu Windows 11, ó, menu inicial do Windows, configurações, vem aqui em sistema. Aqui na tela de sistema, você vai vir até sobre, a aba sobre aqui, ó, sobre. Aqui em sobre, você desce aqui, aí você vai encontrar isso aqui, ó, na parte aqui, ó, especificações do Windows, tem aqui, ó, contrato de serviço da Microsoft, termos de licença de software da Microsoft. Você vai clicar aqui, vai abrir esse pop-up aqui, ó. Eu vou estar tirando a minha câmera agora para poder, depois na edição, poder dar zoom para aproximar, para dar para você ler direitinho o que eu estou te mostrando. Então tá aqui, pessoal, o termo de licença da Microsoft. Eu vou descer aqui e vou te mostrar as partes mais importantes. Aqui já pega uma coisa, ó. Ao aceitar este contrato e usar o software, você concorda com todos esses termos, tá vendo? É um contrato de fato, de verdade. Aqui em direitos de uso, né, que é o número 2, direitos de uso e instalação. Aí você encontra uma informação muito importante aqui que eu passei para vocês. Ó. Licença. Ó, o software é licenciado, não vendido. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não se torna dono do produto. Você está pagando uma licença para você poder usar o produto, entende? E isso joga por terra o direito que alguém possa achar que tem de modificar o Windows e vender como se fosse dele. Aqui, ó, de acordo com este contrato de licença, concedemos a você o direito de instalar e executar uma instância do software em seu dispositivo. O dispositivo licenciado. O que quer dizer isso, Leonardo? Quer dizer que você simplesmente baixar o Windows e utilizar ele sem estar licenciado também é pirataria. Ah, mas tem o tempo de teste. Não, a versão normal aqui do Windows, ela não tem teste, ela não tem período de teste, tá? Porque muitas pessoas acham que pelo fato dela, você pode simplesmente não ativar o Windows, vai aparecer aquela marca d'água e você não vai conseguir mexer em algumas personalizações, mas pode usar tranquilamente. Não, não pode usar, segundo o termo de contrato aqui da Microsoft. E aqui na parte B entram as restrições. Aqui que fica interessante, ó. O fabricante ou instalador do dispositivo e a Microsoft reservam-se todos os direitos, como os direitos previstos nas leis de propriedade intelectual, que é a tal do direitos autorais, que não sejam expressamente conhecidos neste contrato e nenhum outro direito é licenciado para você. Para evitar dúvidas, essa licença não concede a você os seguintes direitos e você não poderá, aqui, tá vendo aqui, ó, agora vem coisas que a pessoa não pode fazer. E isso para qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Vamos lá. Ó, usar ou virtualizar recursos do software separadamente. Publicar, copiar, além da cópia de backup permitida, né? Alugar, arrendar ou emprestar o software, tá vendo? Então você não pode alugar, nem arrendar, nem emprestar o software, porque ele não pertence a você. A verdade é essa. Ó, transferir o software, com exceção, no caso aqui, né, exceto conforme permitido por este contrato, né, que tem licenças que dá para você transferir de uma máquina para outra. Aqui, ó, contornar de quaisquer restrições técnicas ou limitações do software. E a parte 6 aqui é mais interessante, ó. Fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, ou seja, modificá-lo, né? Ou tentar fazê-lo, exceto e somente na medida em que a restrição anterior seja permitido, né, ou permitido pela lei vigente. Agora, pessoal, para confirmar aquilo que eu havia falado para vocês sobre usar o Windows sem estar ativado, né, que muita gente já entende que é permitido. Aqui no número 5, ó, software autorizado e ativação.
Você estará autorizado a usar esse software somente se estiver corretamente licenciado, né? E esse corretamente aqui licenciado também se refere a você comprar uma licença legalizada, tá? Como eu já falei, essas licenças baratinhas não são legalizadas, são vendidas no mercado cinza de forma ilegal. E o software tiver sido ativado adequadamente com uma chave do produto, né? Que é o Product Key, original ou por outro método autorizado. Bom, pessoal, e para a gente terminar aqui o assunto, né? Essas empresas que vendem essas licenças baratinhas, eles alegam, muitas delas alegam que consegue vender barato assim porque compra de outros países. Então consegue comprar bem mais barato e consegue comercializar aqui no Brasil por esse preço. Mas isso é permitido pela Microsoft? Isso é legal? Eu estou aqui, ó, segundo os próprios termos da Microsoft, por exemplo, licenças OEM, que eu já até expliquei para vocês, são licenças pré-instaladas em computadores, são vinculadas ao hardware e ao país de origem. Elas não podem ser revendidas separadamente ou transferidas para outro país. É o que exatamente eles fazem, né? Porque essas licenças são desviadas, são licenças muitas vezes roubadas e por aí fora vai. Licenças por volume, que é a VLK, destinadas a empresas, não devem ser vendidas individualmente nem fora do território autorizado. E também tem as licenças retail, que é aquela licença de varejo. São mais flexíveis, mas ainda assim devem respeitar o canal de distribuição oficial. Comprar uma licença nos Estados Unidos e revendê-la no Brasil, por exemplo, pode violar os termos de uso, mesmo que tecnicamente funcione. Então, pessoal, o assunto era mais sobre questão de ISOs modificadas, mas eu incluí também essa parte de licença, que é a dúvida também de muitas pessoas, e o teor mesmo foi mostrar tudo aquilo que é considerado pirataria perante a licença de contrato da Microsoft, licença que todo mundo precisa assinar para poder instalar o Windows, né? Ou seja, ela assinando, ela está mostrando ali que ela concorda com os termos, mas na prática ela faz tudo diferente. E isso é bem errado, tá bom? Mas assim, é um vídeo só de esclarecimento para passar conhecimento para vocês. Agora, o que cada um vai fazer, isso aí diz respeito a você que está me assistindo, que essa informação chegou até você, tá? Não estou aqui para julgar ninguém e nem para tentar ditar regra, mas sim para mostrar para você o que é certo, o que é errado e os riscos envolvidos nisso aí. Tá? Como a gente viu aqui nesse vídeo, muitos são os riscos. Olha, pessoal, agora eu vou deixar aí na tela o vídeo de ontem, que se você não assistiu, é a atualização aí sobre o caso aí dos SSDs que possivelmente estão dando problema no Windows. O SSD simplesmente desaparece, né? E segundo algumas informações, até mesmo pode danificar por completo. Então tem mais atualização sobre o caso. Você que acompanha aqui o canal, você está vendo que eu estou sempre trazendo informações aí, né? Teve aí pronunciamento da Microsoft, 2 pronunciamentos, teve pronunciamento também, 2 pronunciamentos da Phison, que foi a principal fabricante de controladoras aí envolvida no assunto. E também nesse vídeo de ontem eu mostro aí um vídeo, né, de um youtuber lá de fora, onde ele fez o teste e ele mostra o problema acontecendo. Você não assistiu o vídeo não? Então corre lá, é isso que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until